Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de fazer um pequeno comentário, mas primeiro que Deus possa nos conduzir nesse nosso entendimento, para que possamos entender, compreender e colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos, os mandamentos de Deus e assim vivermos uma vida plena em Cristo Jesus. Por isso eu vos convido a participar comigo, a compartilhar comigo, a vivermos juntos em Cristo Jesus nessa nossa meditação, nessa nossa reflexão, nesse momento de contato íntimo com Deus que temos a partir de agora, aliás, de alguns instantes antes. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, na primeira leitura, me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês para que possamos entender esses caminhos de Deus que são diferentes dos nossos. Né? Hoje é dia de São Mateus, para quem não conhece, é um dos discípulos. Não aqueles que Jesus escolheu logo de início, os 12 discípulos, mas o que entrou no lugar de Judas. Judas, o traidor, porque tinha 12 Judas. Judas Iscariotes e Judas, o traidor. Por que é chamado de Judas o traidor? Justamente porque tinham 2 Judas, para não confundir e achar que Judas Iscariotes era o traidor. Foi o que traiu, não. Judas, o traidor, chamado justamente pela sua traição. E quando o Pedro resolve colocar um no lugar do Judas, ele chama todos os 12, os 11, e pede para que o Espírito Santo indique qual seria. E tinha 2 pessoas que acompanhavam muitos, desde sempre, os discípulos. Um era José e o outro era Mateus. Era Mateus. E fizeram a oração, impôs as mãos e foi escolhido Mateus. Pois bem, mas a questão aqui que eu trago para nós discutirmos, para podermos entender os caminhos de Deus que são totalmente diferentes dos nossos, é que muitas pessoas eu já ouvi falar, até perguntaram já para mim, em outras ocasiões, por que que Jesus, sendo Deus, sabendo ele, né, que haveria um traidor e sabendo quem o ia trair, por que que ele chamou esse traidor? Né? Ou me perguntaram também se, Jesus não sabia que ia ter um traidor e ele ainda convidou que ia trair, ou ele não sabia disso que ia ter? Jesus, ele veio para cumprir as profecias dos antigos profetas do Antigo Testamento. E uma delas foi Davi,
inspirado pelo Espírito Santo, dizia do traidor e que ele teria ninguém mais da sua casa. A casa ia ficar vazia e tinham que colocar outro no lugar. Profecia pelo rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Como Jesus veio e cumpriu todos o que os profetas, através do Espírito Santo, escreveram, ele não ia fugir nisso. É lógico que Jesus, sendo quem ele é, Filho de Deus, sendo Deus entre nós, homem, ele sabia de todos os teus discípulos. Mas alguém tinha que trair. Indiferente se foi Judas, se foi outro, Judas o traidor. Mas alguém ia ter que trair. E foi o Judas, infelizmente para ele. Mas todavia tem um grande ensinamento para nós. Jesus escolheu os 12 discípulos para andar, para pregar a sua palavra, para levar a sua palavra a todos os lugares, em todas as regiões, em todo o mundo. Ele escolheu 12 discípulos diferentes um do outro. Isso significa, ele poderia trazer e colocar os seus anjos para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Mas ele, como veio, se fez homem, para nós, homens, sermos conduzidos ao caminho celeste, fundando a sua igreja sobre Pedro, sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Ele, ao escolher os discípulos, ele nos mostra, né, que como seres humanos que somos, todos somos iguais, mas ao mesmo tempo cada um tem as suas características, né? Boas, más, enfim, amorosas ou não, somos iguais e ao mesmo tempo cada um tem sua personalidade, né, seu modo de viver. E ele escolheu assim, sem, eu só vou escolher os bons. Não. O ser humano, por si só, é pecador, é erro. Mas na grandeza de Deus, ele transforma, assim como transformou Paulo, como transformou até os discípulos em si, de pescadores a pescadores de homens. Como Jesus escolheu Judas, o traidor, e nós questionamos muito o Judas porque traiu, né? Nós temos essa mania de apontar o dedo daquele que errou. E aí vem aquela passagem também de Jesus, antes de tirar o argueiro do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu, para assim enxergar bem o argueiro que está no olho do meu irmão. E assim assoprar, né? Ou seja, antes de apontar os erros do outro, eu reconhecer os meus e me limpar deles para assim aconselhar o meu irmão nos caminhos corretos. Aconselhar não como se eu fosse superior, mas sim com a humildade e a simplicidade de irmãos que quer ajudar o outro. Por isso, às vezes nós condenamos por que Deus não acaba logo com esses maus do mundo, né? E tem tantos, né? Nós questionamos Deus nesse sentido. Por que Deus dava para castigar fulano, cicrano, político, cicrano? Eu não gosto de político, mas eu não posso condená-los, porque Deus, a ele cabe o julgamento não só dos políticos que estão no poder ou qualquer outra pessoa, assim como a minha. É ele que vai julgar. Eu não sou juiz de causa de ninguém,
porque eu não sou nem o da minha vida. Mas a medida, também verificamos na Bíblia, também isso. Geralmente nós medimos com duas medidas diferentes. A medida com que eu julgo o outro, que eu condeno o outro, é o contrário da medida que eu me julgo. Ou seja, eu peço sempre perdão, o Senhor vai me perdoar, vai me conceder graças, abundante minha vida, perdão, maravilhas, enfim, assim vai. Mas para o outro, eu quero que Deus o castigue, que acabe logo com a vida dele. Essas são duas medidas diferentes, né? Que nós medimos. Ou seja, para mim é só coisas boas, mas para o outro eu sempre estou desejando coisas ruins. Que Deus condene, que Deus acabe logo com ele porque ele é mau, porque ele é indecente, ele não merece o perdão, mas eu mereço. Entendeu? Como as medidas que nós utilizamos é diferente para mim e para você ou para o outro, né? Por isso Deus nos mostra essa passagemzinha, ela tem muito disso. Quando nós não fazemos as vontades de Deus da maneira que Deus quer que nós preparamos, que nós vivamos, que nós vivamos em Cristo Jesus, que saímos, que nos desviamos com essas condutas, nós somos o tal Judas traidor. Por isso, temos que prestar bem atenção do modo como que nós olhamos o nosso irmão. Porque não tem que ser duas medidas diferentes. Outra passagem bíblica que é bom nós lembrarmos é que se eu quero o bem para mim, eu quero para o meu irmão. Eu tenho que querer por meu irmão. Eu não posso fazer diferente a minha vida se a do meu irmão eu já afastei, já condenei, já não tem mais jeito. Como se eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoo o outro? Aquela passagemzinha tão interessante, né? Que nos fala para amar, né, os nossos inimigos, é justamente isso. É viver nessa conduta cristã de orar pelaquela pessoa que nos quer o mal, não condená-lo, não afastar como se ele fosse uma praga maldita. Não. Se está ali, se está fazendo algo de ruim, é com a permissão de Deus. E se Deus permite, quem somos nós para não aceitarmos? Temos que ter a mente aberta, pedir o discernimento do Espírito Santo para entender aquilo que nós estamos passando no momento com aquelas pessoas que estão fazendo mal, para aprendermos e enriquecermos espiritualmente, para assim caminharmos sempre. Não como Judas, o traidor, mas como discípulos de Deus em Cristo Jesus. Por isso, aqui trago essa referência, né, de Judas, para tirar dúvida, Judas o traidor, porque tinha o Judas Iscariotes, e como nós nos transformamos nesse Judas traidor quando não seguimos os ensinamentos de Deus, quando não seguimos os caminhos, os ensinamentos, as mensagens, enfim, a vontade de Deus em nossa vida, quando nós somos traidores. Quando saímos do caminho de Deus, nós somos esse Judas o traidor. E eu acredito que você não queira ser, assim como eu não quero. Mas não devemos, em vez de condenar, de criticar, aprender a sermos melhores em Cristo Jesus. Não
com a arrogância de acharmos que somos melhor do que Ele, mas que nós estamos à mercê da mesma situação que Ele, porque não existe erros pequenos e grandes. Não existe pecado pequeno ou grande, são todos pecados. Mas eu não cometo uma coisa dessa, um absurdo desse. Mas você faz pecado. Quem faz um pecadinho faz um pecadão. Depende da ocasião, momento. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós podemos ser melhor em Cristo Jesus, deixando ser inspirado pelo Espírito Santo, para assim chegarmos realmente a algum lugar em nossas vidas, porque sem Cristo somos nada. E o entendimento que nós temos vem de Cristo. Por isso, eu trouxe esse ensinamento desse pequeno parágrafo, vamos dizer assim, dessa primeira leitura de hoje. Que o outro vocês já viram, né, o evangelho de hoje, que é os 2 mandamentos, né, amar uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo, né? Mas eu queria trazer esse trechinho porque eu achei muito interessante para que nós pudéssemos meditar, mas meditar de verdade, de coração, entender que não somos melhores porque nós criticamos quando alguém faz algo de mal para nós. Nós colocamos os cachorros para pegar aquela pessoa e não enxergamos que eu e você, somos iguais. Nós podemos não ter aquele erro daquela pessoa, daquela maneira que fizeram. Como vamos pôr aqui os políticos que fazem tanto mal para o Brasil, né? Vamos pôr o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil. Mas quem sou eu para condená-lo? Se está ali, foi porque nós colocamos para começar, né? Alguém colocou lá. E se estão lá é porque Deus assim permitiu, porque foi as nossas escolhas, ou seja, o livre-arbítrio de escolha, né? Estão lá. Aí passa 4 anos, e a gente vai o quê? Reeleger aqueles porqueiros que fizeram mal para nós, né? Aí depois nós xingamos, por que não acaba logo essas porqueria, que Deus leve logo, não sei o quê. Não, foi uma escolha e talvez foi sua, foi minha, né, para começar. E mais, né, temos que aprender. Se fulano erra, não vamos errar. É tudo ensinamento, é uma escola da vida, onde nós escolhemos seguir o caminho do mal ou o caminho do bem, né? Não existe meio termo, ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Mas condenar ou querer, ou fazer 2 medidas, uma para a condenação do outro e uma só de graças e bênçãos para mim, de perdão, porque, enfim, eu sou melhor e ninguém é melhor do que ninguém. Então vamos ter essa consciência em nós, em nossos corações, e abrirmos para que Deus possa agir através do seu Espírito Santo em nossas vidas, nos ensinando sempre o caminho do amor, da paz, da união, da confraternização em Cristo Jesus, porque isso é união entre famílias, entre amigos, entre nós todos que somos irmãos em Cristo Jesus. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa o sexo. Somos todos iguais perante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, eu vos agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e vos peço, Senhor, para que tenha paciência, tenha misericórdia de todos nós pecadores, porque estamos caminhando a passos lentos, mas que seja pelo menos, Senhor, nos caminhos que vós preparou para cada um de nós. Nos conduza, Senhor, nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso modo de agir, de pensar, Senhor, que seja todo ele dedicado a vós, e assim seguirmos o caminho do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, seja o meu olhar, o meu ouvir, o meu falar, o meu pensar, o meu coração,
a bater no compasso do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, transpassa minha alma, nos conduz, Senhor, a um patamar de entendimento, de veracidade em Cristo Jesus, para entendermos, compreender e aprendermos tudo que tem que ser aprendido nesta vida, nesta grande escola da vida, para não medirmos duas maneiras diferentes, duas medidas diferentes, mas deixarmos a balança sobre a vossa tutela, para que vós, Senhor, possa pesar. E assim, um peso para todos, uma mesma medida para todos. Que vós seja misericordioso para todos, os bons e os não tão bons. Que entregamos, Senhor, a nossa família, porque nela também existe, dessa mesma maneira, assim como em mim. Por isso, Senhor, tende misericórdia e piedade. E vós, que é o Pai do mais puro e infinito amor, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos em filhos e filhas que realmente entenda, compreenda e viva em Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E males e pragas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desça essas bênçãos desse Deus que nos transforma, que abre os nossos corações, que transpassa a nossa alma, transformando-nos e fazendo entender os caminhos que devemos seguir e assim colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor. Que desça essas bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, hoje, nesse dia, nesse momento, e permaneça para sempre com cada um de nós as bênçãos desse Pai, Filho e Espírito Santo. E permaneça para sempre com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cruz que espanta toda a escuridão das trevas, dos más pensamentos, das maledicências. Que essa cruz do Senhor esteja permanentemente no teu coração, na tua mente, no teu olhar, no teu ouvir, no teu falar. Que seja só bênçãos que saiam de todo o teu ser. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, um ótimo e abençoado final de semana. Que Deus possa conduzir-nos a um final de semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim será magnífico, será maravilhoso, será espetacular, sem igual, porque só com Ele encontraremos a verdadeira felicidade, porque só nele, e com Ele e para Ele, temos que viver e sentir esta felicidade eterna. Amém? Fique com Deus e, se for da vontade dele, voltaremos a nos encontrar em breve, se assim for da vontade do nosso Pai. Fiquem com Deus, sempre com Ele, nele e para Ele vivermos.